Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 3. Quinta aula. Renda fixa. Aplicações da renda fixa. CRI, CRA, debentures, COI. Vamos continuar com as outras aplicações da renda fixa. CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários, e CRA Certificado de Recebíveis do Agronegócio. CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários é um investimento destinado a financiar transações do mercado imobiliário, semelhante a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Ou seja, você compra um título e empresta seu dinheiro ao emissor desse título. Como compensação, você recebe o que emprestou com juros e correção monetária. Isso acontece dentro de um prazo combinado no momento da compra. CRA Certificado de Recebíveis do Agronegócio, por sua vez, é bastante parecido com o CRI. A maior diferença é que ele está ligado ao setor de agronegócio. Por isso, pode-se dizer que ele tem algumas semelhanças com a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Em relação à rentabilidade do CRI e CRA, é possível encontrar três tipos de títulos: prefixados, pós-fixados, híbridos. Na primeira opção, você sabe o quanto receberá no fim do prazo logo ao comprar o certificado. Na segunda, você tem apenas uma estimativa, já que algumas oscilações do mercado financeiro podem interferir na rentabilidade final. Apesar disso, vale ressaltar que certificados pós-fixados não são menos seguros que os demais. No caso da rentabilidade híbrida, tanto o certificado de recebíveis imobiliários quanto o certificado de recebíveis do agronegócio podem combinar parte do rendimento a uma taxa prefixada, e a outra parte à oscilação de alguns índices econômicos, como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. As corretoras de valores, geralmente, negociam títulos emitidos por bancos de pequeno e médio porte. Isso acontece porque essas instituições costumam oferecer melhores rentabilidade para atrair investidores. Por isso, investir por uma corretora de valores costuma ser bem mais interessante do que através de um banco. Custos e tributações para CRI e CRA. Os custos para investir em CRI ou CRA, geralmente, envolvem a taxa de administração por parte da corretora. Algumas delas não cobram esse valor, que pode chegar até 2% do valor investido, em média. Por isso, pesquise bem e analise os prós e contras antes de abrir sua conta em uma instituição financeira. CRI e CRA, normalmente, possuem taxa de administração cobrada pela corretora de valores, mas são isentos de imposto de renda e IOF. Tanto o certificado de recebíveis imobiliários quanto o certificado de recebíveis do agronegócio são livres do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Outro ponto que merece destaque: CRI e CRA são isentos de imposto de renda, IR, a tributação mais famosa e temida do Brasil. A isenção desses tributos, IOF e IR, certamente é um atrativo. Entretanto, o indicado é não se deixar levar apenas por esse fator. Antes de tudo, analise todo o cenário com visão estratégica. Riscos em certificado de recebíveis imobiliários e agronegócios. Diferentemente de outras aplicações em renda fixa, CRI e CRA não contam com a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma iniciativa desenvolvida por instituições financeiras e tem como principal intuito garantir o valor e a rentabilidade a quem investe em determinados tipos de título. Assim, caso a instituição financeira na qual você investiu quebre, você pode receber de volta até R$ 250 mil. Mas como falamos, essa segurança não está disponível para investimentos em CRI ou CRA. Certificados de recebíveis possuem risco de crédito, que é a possibilidade de a empresa que emitiu esses títulos não conseguir honrar seus compromissos financeiros e pagar menos do que havia combinado aos investidores. Desse modo, a rentabilidade do investimento é prejudicada. Por isso é preciso uma boa análise e ajuda profissional,
antes de investir nesses certificados. Sem um planejamento adequado, você pode acabar adquirindo títulos que não se encaixam em seu perfil. Portanto, é fundamental conhecer bem o investimento antes de aplicar seu dinheiro. Letra de crédito versus certificado de recebíveis. Qual título escolher? CRI e CRA têm muito a ver com LCI e LCA, já que elas também estão ligadas ao mercado imobiliário e ao do agronegócio, respectivamente. Além disso, as 4 modalidades oferecem boas rentabilidades e são isentas do imposto de renda. Apesar disso, existem algumas diferenças entre elas. LCI e LCA são emitidas e distribuídas por bancos e corretoras de valores. Por outro lado, CRI ou CRA têm uma outra dinâmica, já que são emitidos pelas próprias empresas, mas negociados por meio de securitizadoras. As securitizadoras são instituições que fazem o intermédio entre as corporações que necessitam de crédito e os investidores que desejam lucrar com essas aplicações. Outra diferença é que LCI e LCA não são isentos do IOF, ou seja, se o resgate desses títulos acontecer antes de completar 30 dias será preciso arcar com este custo. Em contrapartida, as letras de crédito são protegidas pelo FGC. Enfim, caso você se interesse, é possível investir em todas essas opções. Agora que você já sabe o que é CRI e o que é CRA, lembre-se que é importante variar sua carteira de investimentos para se aproximar dos melhores resultados. Seus objetivos e sua estratégia para o curto, o médio e o longo prazo devem ser pensados com cuidado. Afinal, ter bons resultados e ser um investidor de sucesso depende diretamente de um bom planejamento. O que são as debêntures? As debêntures são títulos de dívidas. Basicamente, você empresta o seu dinheiro para uma empresa. Em troca, recebe um rendimento anual, semestral ou mensal, acertado no momento da compra, por exemplo, 6% mais IPCA. Estes ativos pertencem à renda fixa. Portanto, a taxa de rentabilidade deve se manter até a data do vencimento. Lógico que, se atrelada a um índice, pode variar os valores recebidos. No regaste das debêntures, você receberá o capital que emprestou à empresa já corrigido e os rendimentos anteriormente acertados. Quando uma empresa precisa de recursos para aumentar capital, custear projetos ou pagar dívidas, algumas formas de se fazer isso são: geração de fluxo de caixa positivo, emissão de ações, emissão de debêntures, entre outros. Debêntures simples. Elas conhecidas como não conversíveis em ações, são títulos que não dão direito à conversão em ações da companhia emissora. Debêntures conversíveis. São títulos com possibilidade de conversão em ações da companhia emissora. Debêntures incentivadas. Elas são isentas de imposto de renda e IOF. Essa é uma grande vantagem para o investidor que deseja aplicar pagando menos taxas. Isso acontece, pois estas debêntures são emitidas por empresas que possuem projetos de infraestrutura, como aeroportos e estradas. Assim, o governo concede isenção de impostos para as companhias, que, posteriormente, a repassa aos investidores. Debêntures comuns. As debêntures comuns possuem incidência de imposto de renda regressivo. Ou seja, quanto maior o tempo da aplicação, menos imposto é cobrado, o mesmo para a maioria de investimentos de renda fixa. É importante ressaltar que o desconto do imposto de renda é apenas sobre a rentabilidade acumulada no período e não sobre todo o valor aplicado. A incidência do imposto acontece conforme a tabela regressiva, tempo de aplicação e taxa de tributação. Até 6 meses 22,5%. De 6 a 12 meses 20%. De 12 a 24 meses 17,5%. Mais de 24 meses 15%. Ao entender a diferença entre debêntures incentivadas e comuns, é normal pensar que a incentivada será sempre a melhor por não haver imposto de renda. Essa lógica não funciona quando estamos falando de investimentos. Isso porque vai depender da taxa atrelada às debêntures. Exemplo de debênture incentivada que paga 6% ao ano. Ao investir R$1.000 ao final receberá R$1.061,68. Já se houver uma debênture que pague 8,50% anual, você receberá
Já descontando o imposto de 20%, o valor líquido será de R$ 1.070,16. Então tudo depende das taxas oferecidas. Vou disponibilizar um comparador de taxas entre os ativos, para poderem ver o que é mais rentável. Tanto para os pré-fixado, pós-fixados, quanto para os atrelados ao CDI. Estará disponível um link para baixar nos comentários. Veja como usar o comparador de taxas. Ao fazer o download, libere para a edição. Estão disponíveis duas planilhas, um pós-fixado e a outra pré-fixado. A planilha é bloqueada para evitar perder as fórmulas, por isso só altere os valores nas células que são de cor brancas. É bem autoexplicativa, como exemplo citado da debênture incentivada que paga 6% ao ano, versus uma debênture comum que paga imposto, com taxa de 8,5%, demonstrando que é preciso observar as taxas para saber qual é mais rentável. Quais os riscos de investir em debêntures? Estes ativos possuem alto risco. Não há garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, contra calotes da empresa emissora. Então, em caso de falência ou não cumprimento com os pagamentos, você perde o que investiu. Por isso, o ideal é balancear o risco versus oportunidade oferecidos pelas debêntures, ou seja, priorize empresas estáveis e sólidas. Vamos conhecer que são as COI. COI, Certificado de Operações Estruturadas. O COI é um tipo de investimento que alia produtos de renda fixa e variável. Portanto, esse é um investimento que pode oferecer boa rentabilidade e risco mais baixo. O COI, assim como o CDB, LCI e LCA, funciona como um empréstimo para o banco emissor. Quando você decide investir no COI, você adquire um título emitido por um banco. A diferença, nesse caso, é que não se trata de um único investimento, mas sim de uma operação estruturada. Você entenderá mais sobre ela a seguir. Ou seja, o COI é uma aplicação que funciona como as notas estruturadas, já bem comuns e bastante adquiridas nos Estados Unidos e na Europa, no geral. No mundo inteiro, a efeito de exemplo, a nota estruturada representa cerca de 10% do financiamento bancário. Já no Brasil, o COI é um investimento relativamente novo. Apesar da sua criação em 2010, com regulamentação pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, em 2013 e emissão em 2014, foi apenas em 2015 que o Certificado de Operações Estruturadas foi regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Apesar de recente, esta modalidade de investimento rapidamente se popularizou e começou a ser distribuído pelas instituições financeiras. Como funciona o COI? De forma breve, é possível dizer que o COI é uma operação complexa, que pode envolver derivativos e operações avançadas na Bolsa de Valores. Entendendo o COI. O COI, Certificado de Operações Estruturadas, é uma operação muito complexa que envolve a utilização de derivativos aliados a operações avançadas em bolsa. Meu intuito com este artigo não é te transformar em um operador de mesa de ações especialista em COI, mas que você conheça e entenda as vantagens que esse produto pode conferir à sua vida financeira. Basicamente, o COI é uma maneira de investirmos em qualquer ativo, sem correr o risco de vermos o nosso investimento perder valor. E quando digo qualquer ativo, é qualquer ativo mesmo. Podemos investir na Bolsa Americana, podemos comprar commodities, podemos investir em moeda estrangeira ou até em ações da Bolsa Brasileira. Ele pode ter exposição à variação cambial, pode ser seguro, pode ser alavancado. Definitivamente o COI é uma das estruturas mais versáteis da Bolsa de Valores. Sendo assim, é comum realizarmos esse investimento nos baseando em emissores confiáveis. É muito comum vermos as equipes de bancos grandes realizarem esse tipo de serviço. O sentido de se operar com um emissor bom é a análise que ele vai realizar do ativo. Muitas vezes ao investirmos em bolsa, nós acompanhamos o gráfico e ficamos de olho nas altas e baixas do mercado. Mas para realizar uma operação com um prazo maior, temos que ficar focados na análise dos fundamentos daquele ativo. É isso que um time de qualidade pode fazer. E praticamente, como é? Para que você possa entender como o COI funciona, imagine o seguinte:
Ao realizar uma operação em bolsa, o ativo que adquirimos pode valorizar ou desvalorizar, baseando-se no mercado. Imagine agora que ao realizar um COI, a mesa de operações que montou a operação, colocou duas barreiras horizontais no gráfico do ativo que estamos trabalhando, impossibilitando que o ativo flutue para além dessas barreiras. Note que esse é apenas um tipo de COI. É um dos mais simples que existem, além de ser o mais comum. Recomendo sempre que as pessoas interessadas no produto busquem investir em um COI com duas barreiras antes de tentar outros produtos. Essas barreiras são formadas por opções que são tipo de derivativos. Eles são utilizados como um gatilho para iniciar uma compra ou venda dado certo valor de um ativo, por isso que podem ser usadas para formar essas barreiras. Elas não deixam os seus investimentos ir pelo ralo. Vamos colocar alguns valores nesse exemplo para ficar mais claro. Digamos que você entrou em um COI de Petrobras. O COI vai vencer em 6 meses e ele estipulou que Petrobras vai subir. No dia que você entrou no produto e ele deu o start, Petrobras estava a R$ 10. Como a operação é de capital protegido, já sabemos que você não vai perder nada. Então a primeira barreira que os operadores colocaram foram a barreira de R$ 10. Ou seja, para você, Petrobras não vai ficar menor do que esse preço. Para termos um bom espaço de lucro nessa operação, os operadores colocaram uma barreira de alta de R$ 15. Ou seja, para você Petrobras nunca irá passar de R$ 15. E o que acontece no fim de 6 meses? Vamos supor 4 situações diferentes onde o preço de Petrobras vai ser um ou outro. 1. Petrobras a R$ 8. Nessa situação a barreira de baixa serviu bem a você. Ao invés de perder R$ 2, você não vai perder nada, por causa dessa barreira. 2. Petrobras a R$ 12. Agora não importou muito, não é mesmo? Você ganhou R$ 2 com essa operação, mas o ponto positivo é que nesses 6 meses de operação as suas noites foram mais tranquilas do que as dos operadores de Petrobras, afinal seu capital estava protegido pela barreira de baixa. Ainda bem que você não precisou utilizá-la. 3. Petrobras a R$ 15. Novamente você não precisou utilizar-se da barreira de baixa. Além disso você bateu na de alta, o que significou que você não perdeu ganho nenhum. 4. Petrobras a R$ 17. Nesse momento você chegou a ter alguma perda. Infelizmente a sua barreira de alta impediu que você ganhasse R$ 2. Mas tudo bem. Esse foi o custo de assegurar o seu dinheiro em um investimento em Petrobras, que poderia ter dado muito errado, como qualquer outra aplicação em bolsa. Acho que esse exemplo deixa claro o motivo de utilizarmos um COI. Através da barreira de baixa, podemos nos proteger de eventuais quedas e infortúnios. No Brasil existem 2 tipos de COI. Valor nominal protegido. Nesse caso, o investidor sempre receberá, pelo menos, o valor investido de volta, sem risco, no vencimento do COI. Valor nominal em risco. Esse segundo caso é mais arriscado, pois há possibilidade de perda de todo o capital investido, como dito pelo próprio nome. Portanto, ele costuma fazer parte da carteira de investidores com perfil de risco mais agressivo. A maior parte das emissões do certificado de operações estruturadas é de valor nominal protegido. Assim, garante-se o recebimento de, pelo menos, 100% do valor investido, mesmo em situações de desempenho negativo. Agora que você já sabe o que ele é, explicaremos se o COI vale a pena para você, mostrando as suas vantagens e desvantagens do investimento. COI, vale a pena investir? Para decidir se o COI vale a pena para você, analise as vantagens e desvantagens desse investimento. Vantagens. Dentre as suas vantagens, temos a possibilidade de acesso a opções sofisticadas, como o câmbio e mercado estrangeiro. Tudo isso sem a necessidade de você, sozinho, estruturar a operação do produto. Outro ponto positivo é a tributação única regressiva de imposto de renda. Conforme ao aumento do prazo do investimento, diminui-se a alíquota do imposto de renda. Também podemos destacar o fato do COI permitir a diversificação de níveis de riscos de acordo com o perfil do investidor. Desvantagens. Dentre as desvantagens,
podemos destacar o fato de não existir garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Por isso, caso o emissor quebre, não há nenhuma garantia do seu capital retornar. Caso retorne, o processo pode ser bastante demorado. Portanto, é importante que haja atenção ao banco emissor antes de adquirir o título. Além disso, podemos destacar o fato de não haver liquidez diária. Se você decidir resgatar o valor antes da data de vencimento, há risco de deságio. Outro problema é que o resgate da totalidade do valor só é garantido na data de vencimento do título. Ainda, vale destacar que existem taxas que podem incidir sobre o investimento, inclusive taxas ocultas. Portanto, é preciso cuidado. E trata-se também de acreditar que o mercado irá para aquele lado, e como é algo de curto prazo, pois 6 meses ou um ano não é nada para quem quer aumentar o patrimônio, pois como vai ficar girando o patrimônio irá pagar imposto de renda, taxas e dependerá das oscilações do mercado, não tendo a possibilidade de ganhos altos devidos às travas. Uma das coisas que devem estar se perguntando é onde eu acho todas essas aplicações. Pois bem, ficam nas corretoras, em bancos digitais aos quais irei lhes apresentar. Não são recomendações, sempre tenha o cuidado de tomar suas decisões. Aqui vou te dar as ferramentas para analisar se o banco está indo bem, como não cair em armadilhas. Por isso, calma, aprenda primeiro antes de começar a investir de forma correta, para não ir tão afoito e cometer erros primários. Finalizamos esta aula. Dos ativos da renda fixa, podemos ver que foram muitas opções. Mais à frente aprenderá como utilizá-los na criação de sua carteira de investimentos. Eu te aguardo na próxima aula. E seja mais rico em conhecimento.